Boa tarde, turma. Aqui nós vamos dar continuidade à nossa aula de história, né? Nessa nossa aula de história, a gente vai fazer como se fosse um resumo daquilo que a gente já viu até aqui e das atividades que a gente também já fez até aqui, certo? Que já foram pedidas para ser feito. Então, você pode pegar o seu livro lá na página 181, tá? Para você dar uma olhadinha aqui e a gente vai ver junto. Nos capítulos que a gente estudou, a gente começou falando do quê? Do encontro entre os portugueses, né? E os indígenas e os africanos também. Conhecemos o quê? As principais características de cada um deles, né? Então vamos relembrar. Com o objetivo de encontrar rotas marítimas para comercializar especiarias orientais, os portugueses e espanhóis organizaram o quê? As expedições que ficaram conhecidas como grandes navegações, né? Essa foi a primeira parte que a gente estudou. Depois, as viagens, elas eram como, gente? Elas eram longas, né? Os marinheiros tinham um cotidiano marcado por muito trabalho. Além disso, sofriam com poucas condições de higiene e alimentação que eram insuficientes, né? Os territórios da África foram os primeiros a serem explorados, com as grandes navegações. Nesse continente, os portugueses entraram em contato com as diversas sociedades e costumes variados, né? Em uma das viagens das grandes navegações, uma expedição portuguesa chegou ao território onde atualmente é o Brasil, entrando em contato com os povos indígenas que viviam na região. Então, nessa parte, a gente começou falando a respeito das primeiras navegações, né? As primeiras viagens, as primeiras conquistas. E dentro dessas nossas primeiras viagens, primeiras conquistas, você veio conhecendo novos povos, né? Que foram os africanos, os indígenas, né? Então aqui também a gente começou com o início da exploração. Então a gente sabe que depois que eles chegaram no Brasil, né, veio o quê? Veio a exploração da terra, né? A exploração dos indígenas também. Eles começaram após o primeiro contato dos indígenas e os portugueses passaram a procurar maneiras de explorar o quê? Economicamente o território do Novo Mundo onde eles estavam, né? Então, o que aconteceu? O escambo. O que era o escambo? Os indígenas realizavam o corte e o transporte do pau-brasil em uma troca de produtos trazidos da Europa, como facas e machados. Essa relação entre os europeus e os indígenas, baseado o quê? Nas trocas, né? Sem envolver dinheiro, era chamada de escambo. Então, essa troca sem envolver dinheiro era chamada de escambo. A extração do pau-brasil gerou grandes lucros para os portugueses e foi a primeira atividade econômica realizada por eles nas terras brasileiras, tá? Então, a gente também já falou a respeito disso, eu pedi para vocês estarem fazendo a atividade, né, da página 286, né? Tranquilo aqui, ó, tá pedindo para você ler um trecho da carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Que enviou ao rei de Portugal. Então, você vai ler aqui direitinho, de acordo com o que ele está pedindo, você vai responder de acordo com o que está no texto, né? Então, depois também vem o quê? Vem administrando as colônias, né? O que seria isso? As terras encontradas pelos portugueses na América passaram a ser muito desejadas por outros governantes europeus, né? E a partir de 1530, a coroa portuguesa resolveu ocupar de forma organizada o território brasileiro, para evitar o quê? As possíveis invasões. Então a gente sabe que nessa época os portugueses chegaram ao Brasil, mas começou a haver o interesse, né, dos europeus neste lugar. Então, eles começaram a ocupar para evitar as invasões. Teve início, então, o quê? O processo de colonização, ou seja, o povoamento e o desenvolvimento das atividades produtivas no território.
Em 1532, uma expedição liderada pelo português Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila do Brasil, chamada de São Vicente, né? Então, as capitanias hereditárias. Para administrar as colônias, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes, conhecidos como que? Capitanias hereditárias. Esses lotes, eles foram concedidos, né, aos donatários. Em sua maioria, era o quê? Eram os ricos comerciantes, né, ou os nobres portugueses. Uma das primeiras atividades econômicas foi a produção de açúcar, por meio do quê? Da instalação de engenhos nas regiões litorâneas, né? Então, no seu livro, você pode estar dando uma lida para você verificar isso que eu tô te falando, né? Se inteirar melhor do assunto. E também pode estar vendo aqui, ó, as figuras, né? Para te ajudar nessa explicação. Então tá bom, turma. Eu vou colocar lá na nossa plataforma as páginas que vocês podem, né, tá fazendo, e vou colocar também um vídeo complementar para que você possa estar estudando. E aí, qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo para tirar as suas dúvidas, tá bom? Fica com Deus, até a próxima aula. Beijo!